O fazer cinematográfico no Brasil, que promove em telonas e telinhas um encontro com a cultura nacional, começou no dia 19 de junho do ano de 1898. Foi naquela data que o ítalo-brasileiro Afonso Secreto, falecido em 1919, considerado o primeiro cineasta nacional, filmou a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, quando estava a bordo de um navio. Hoje tudo está muito mais moderno, né? Pipoca, refrigerante, telas de última geração, mas nem sempre foi assim. No início, o cinema brasileiro tinha um caráter mais documental. Em 1908, o então cineasta luso-brasileiro Antônio Leal lançou sua película Os Estranguladores. E olha, este foi considerado o primeiro filme de ficção brasileiro e tinha 40 minutos de duração. Desde então, o cinema brasileiro se tornou um dos principais do mundo e até hoje é assim, com filmes premiados em Cannes, Veneza, com indicações ao Oscar. Um cinema que trata das nossas realidades, são várias, e eu sou muito fã do cinema produzido no Brasil, tanto que decidi fazer um festival de cinema, o Santos Film Fest. Ir ao cinema é uma delícia. Programa que a Jurema faz pelo menos 2 vezes ao mês com os filhos dela. E é um momento de família, né? Diversão, de interagir com eles, brincar, aprender, se divertir. Conta pra mim o que você mais gosta no cinema. Eu gosto da pipoca, do refrigerante, do filme, de um monte de coisa. Hoje você veio assistir qual? Transforme. O que você mais gosta aqui no cinema? Comer e ver o filme. E hoje você vai assistir qual? Transforme. A gente ia ver o Homem-Aranha, só que apareceu que era agorinha, mas é Transforme. Então a gente vai ver Transforme. Para muitos, o cinema é mais que um programa de final de semana. O cinema é bem interessante assim, porque é uma boa forma de ficar se expressando assim, de ideias, uma parte mais artística das pessoas, entendeu? É uma boa forma também de contratar pessoas talentosas assim para fazer o que elas gostam. É bem um conjunto assim que ganha mais na parte de quem está assistindo e quem está produzindo. E o Brasil pode se orgulhar, pois trilhou um caminho de sucesso com os longas produzidos por aqui, alcançando números expressivos em arrecadação e também em bilheteria. Minha Mãe é uma peça 3, teve 9,1 milhões de ingressos vendidos. O longa, protagonizado pelo Paulo Gustavo, lançado em 2019, entrou para a história do cinema nacional, financeiramente falando, arrecadando um total de 143,9 milhões de reais. Eu estou muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Não podemos deixar de citar ainda o sucesso Nada a Perder de 2018. Foram 11,9 milhões de ingressos vendidos e 120 milhões de reais arrecadados. Já o bíblico Os 10 Mandamentos, em 2016, vendeu 11,3 milhões de ingressos e arrecadou cerca de 116 milhões de reais. Desafiou um rei. Tropa de Elite 2 é o terceiro colocado no ranking, com 104 milhões de reais arrecadados. Dona Flor e seus 2 maridos, clássico de 1976, foi visto por 10,7 milhões de espectadores. Passou 34 anos como recordista de público no cinema brasileiro. A cidade de Santos é um celeiro de novos talentos na área cinematográfica. A qualificação dos profissionais fica a cargo do Instituto Querô, que capacita e forma cineastas de alto padrão. E a gente forma seres humanos melhores, né, dentro da instituição. O mercado do cinema e do audiovisual em geral, ele é muito amplo, né? Você tem muitas frentes hoje digitais, as redes sociais, o mundo digital é muito amplo, né? O cinema ele é um pouco mais restrito, ele tem um formato mais específico de mercado no país. Então, essa diversidade que existe dentro desse setor da economia criativa, a gente faz um impulsionar de carreira aqui dos jovens para que eles consigam acessar todos esses meios, né? E consigam viver do cinema e do audiovisual. Cibele é apaixonada pela 7ª arte e iniciou a carreira dela em Santos, no longa Sócrates, filme brasileiro de 2018.
filme narra a vida de Sócrates, um adolescente negro de 15 anos, morador de Santos, que precisa lidar com a pobreza extrema, a morte da mãe dele e o preconceito por ser homossexual. Eu comecei a estagiar na Quero Filmes, produtora braço direito do Instituto, e aí fui efetivada, e aí trabalhando na produtora, entrou esse projeto do Sócrates e veio a oportunidade de eu ser segunda assistente de direção. E aí foi incrível começar, tão no início da carreira, ter essa experiência de estar em um longa-metragem, e ainda teve uma estreia hollywoodiana que foi demais. Um feito na carreira de Cibele. Foi assim numa escala super diferenciada, né, para um longa, e eu tive alguns desafios, mas foi tudo certo, foi bem legal, foi uma experiência muito boa.